Vamos lá. Precisamos falar de família, irmãos. Então vamos lá. Provérbios capítulo 1. Versículo de número 8. Provérbios 1, 8 e 9. Diz assim o texto da palavra de Deus: Filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Irmãos, sempre que a gente lê na palavra de Deus falando sobre diadema, está relacionado à unção, está relacionado à autoridade. Você vai ver lá em Apocalipse, quando Jesus ele for descrito, a cabeça dele está cheia de diademas. Amém? Então não deixe o ensino do teu pai, nem a instrução da tua mãe. Um outro texto está em Gênesis 2. Esse aqui é bom, irmãos. 2:18. Gênesis 2:18. Olha que interessante é esse texto. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai Santo, toma nas tuas mãos, ó Pai, cada um dos teus filhos que aqui se encontram, e que o Senhor, ó Deus, possa falar conosco, e possam ser dias, ó Deus, onde o Senhor venha trazer entendimento a algumas coisas que às vezes a gente não sabe por que são do jeito que são. Que o Senhor me dê sabedoria, me dê graça, porque, ó Deus, para o Senhor agir através do que vai ser falado, o que vai ser falado precisa ser bem entendido. Então toma, Senhor, através da minha vida, toma a vida dos teus filhos, nos abençoe nessa noite, no nome de Jesus, amém. Irmãos, nesses 2 sábados que nós estaremos falando sobre família, que a gente vai estar conversando aqui, e vai ter muita informação. Na verdade 2 sábados é pouco, então vai ter muita informação. Se você tiver como anotar, vai ser bom. É fruto de estudos antropológicos, sociológicos. E embora eu concorde com isso, e é óbvio que eu concordo, senão eu não estaria pregando, não fui eu que inventei. É fruto de estudo. Muita coisa que vai ser falada, eu preciso entender que é via de regra. Como assim, pastor? Por exemplo, quem fala mais, irmãos? Quem é mais comunicativo, homem ou mulher? Mulher. Isso não quer dizer que não existam homens comunicativos. Isso também não quer dizer que não existam mulheres que são mais retraídas. Via de regra, a mulher é mais comunicativa. Então, muito do que a gente vai estar falando aqui, você precisa entender que a gente vai estar trazendo uma visão geral. Amém? Irmãos, e falar de família é algo muito interessante. Porque a família é a única... Irmão, presta atenção. A minha família é a única coisa que eu tenho que foi escolha exclusiva de Deus, sem nenhuma participação minha. E aí, às vezes, na revolta eu falo, eu não pedi para nascer nessa família. Verdade, Deus ele quis. E ele não pediu a sua opinião, se você queria nascer na família A ou na família B. Por que que Deus escolheu a família A para mim, pastor? Não sei. Mas ele escolheu você para aquela família, porque ali ele tem uma obra para você. Pastor, você está querendo dizer que Deus ele quis que
que o meu pai me abandonasse. Não, Deus não tem nada a ver com a irresponsabilidade humana. Deus não tem nada a ver com o pecado alheio. Ele me colocou naquela família, porque naquela família Ele iria me ensinar muitas coisas. Agora, se erraram comigo dentro da minha casa, não foi Deus que errou comigo. Deus não criou ninguém para abandonar. Deus não criou ninguém para abusar. Deus não criou ninguém com esse intuito. A gente não vai chegar a falar muito disso hoje, mas semana que vem. Satanás é que veio deturpando a família e começou a acontecer várias coisas que hoje são quase que normais. Mas Deus, Ele escolheu a minha família. Deus, Ele escolheu a família onde eu ia nascer. Você consegue imaginar Deus olhando para Jerusalém, olhando para a Judéia, olhando para Israel, e de repente Ele bate o olho em Maria e fala, é essa aí. Você consegue imaginar isso? Deus escolheu. E assim também foi comigo. Ele olha para Adão, irmãos, a Bíblia não fala de nenhum registro de Adão falando, oh Deus, como é que é? Eu vi uma mulher para mim aí, né? O leão tem mulher, o elefante. A gente não vê Adão pedindo alguém. Deus é que olha e fala, não é bom que ele esteja sozinho. Eu vou fazer uma auxiliadora idônea para ele. E outra coisa, Adão não pode nem escolher se ia ser loira, ruiva. Deus não perguntou para Adão como é que é a mulher que ele queria. E Adão, como é que você quer? Alta, baixinha, loira, morena? Não. Deus, Ele só fez e entregou para ele. E Deus, na sua infinita sabedoria, deu para Adão um ser totalmente diferente, totalmente nada a ver com Adão. Deus deu para Adão um ser que seria muito bom em fazer umas coisas que Adão não tinha tanta habilidade e que poderia ajudar, auxiliar Adão em outras coisas que Adão já fazia muito bem sozinho, mas que com auxílio ele faria melhor. Amém? Então, pense na sua família sempre assim. A minha família é a única coisa que eu tenho na vida que não foi escolha minha. Foi escolha exclusivamente de Deus. Pastor, eu casei com a mulher, foi de Deus. Amém, foi de Deus, mas você escolheu. O que Deus fez foi aprovar a sua escolha. Agora, seus pais você não escolheu. Você caiu de paraquedas naquela família, e você caiu de paraquedas naquela família por alguma razão. Amém? Irmãos, a forma como qualquer sociedade define moralmente a família, estabelece os padrões das futuras gerações. Eu vou repetir. A forma como a sociedade define moralmente uma família vai estabelecer os padrões das gerações posteriores. Por exemplo, eu fui criado dentro de um certo padrão, que foi o padrão escolhido pela sociedade naquela época. Irmãos, eu sou de uma época que se a gente está lá na escola, no ensino médio, eu estou falando de pessoas entre 14 e 18 anos, e aí tem uma moça que não é virgem, ela esconde que ela não é virgem, porque se as pessoas souberem que ela não é, ela vai ser motivo de chacota. E alguns aqui, muitos de vocês aqui são da época que é justamente o contrário. Que a menina vai ser chacota porque é virgem. Porque o padrão que a sociedade estabeleceu para a família, na época que eu ainda não tinha nascido, era um padrão onde as moças deveriam nascer virgens, ou casar virgens.
Só que essa moça que casou virgem, de repente ela não levou esse padrão para a geração futura. E hoje a gente vive a bagunça que a gente vive. Então, a forma de como a sociedade define família, irmãos, define o que serão nossas gerações futuras. E nós vivemos em um período onde homem com homem estão querendo falar que é família, onde mulher com mulher estão querendo falar que é família, onde estão querendo abolir Dia dos Pais, Dia das Mães, porque e se o menino tem duas mães? Como é que vai ser no Dia dos Pais? Estão querendo, é sério, estou falando sério. Então, o padrão que a gente vive hoje é um padrão que quer levar as gerações futuras para uma libertinagem. Mas nessa noite nós vamos ficar mais presos no conceito de família. O que Deus ele espera de uma família. E na semana que vem a gente vai começar a ver o que acontece quando essas coisas, esses valores divinos são deturpados. Então hoje é dia de alicerce, hoje é dia de firmar conceitos. Irmãos, família é lugar de duas coisas. Quais, pastor? Família é lugar de transmitir duas coisas: amor. Amém? Família é lugar de transmitir amor. E família é lugar de transmitir valores. Família é lugar para essas duas coisas. É na família que eu vou ter a noção de amor ou a falta dela. E é na família que eu vou receber valores certos ou errados. Eu até posso andar com a galera do mal na rua. Mas se os valores foram estabelecidos dentro da família, não vai acontecer. Por exemplo, eu fui criado dentro de uma família onde não havia nenhum problema em beber, ingerir bebida alcoólica. Então, com 15 anos de idade, eu já bebia e muito. Mas dentro dessa mesma família, o uso de drogas ilícitas sempre foi ensinado que era algo muito errado. Então eu já estive em rodas, irmãos, com 5, 6 pessoas, sentado, o cigarro de maconha rodando, e chegava em mim, pulava, ia para o próximo, e a gente lá batendo papo. Porque eu fui criado dentro desses valores. Então mesmo que eu estivesse num ambiente propício, e mesmo que eu fosse um adolescente retardado, que eu era, os valores eles são fortes. Quando bem ensinados dentro da família, valores são fortes. Então família é lugar de duas coisas: amor e valores. Irmãos, falando de amor, o amor ele tem duas facetas. E quando eu transmito o amor dentro da família, não pode faltar nenhuma das duas faces do amor. Amar, repete comigo, é ter afeição. Amar é ter afeição. Amar é ter afeição, vai. E amar é impor limites. Irmãos, se eu amo, eu dou afeição, eu tenho afeição, essa afeição vai produzir em mim um sentimento de compaixão. Essa afeição ela vai produzir em mim um sentimento de solidariedade. Essa afeição vai fortalecer o meu emocional. Mas os limites, eles vão produzir em mim disciplina. Os limites, eles vão me orientar para que eu tenha uma segurança moral. Se é só limite que existe dentro desse amor,
O nome disso é legalismo. O nome disso é quase uma prisão. Mas se dentro desse amor só existe afeição e não existe limite, o nome disso é libertinagem. Então, dentro da minha família, quando eu transmito o amor, seja para os meus filhos, seja para as pessoas que estão ali dentro da minha casa, esse amor, ele precisa transmitir afeição, mas esse amor também precisa transmitir limites. E aí o pastor Ricardo, ele estava até aqui pregando domingo passado à noite. Eu estava lá na casa da minha mãe assistindo. Em que a gente vive, né? A gente vive um evangelho onde a gente não olha para o amor de Deus com essas duas faces. A gente olha para o amor de Deus só com afeição. Deus é bom, amém? O que quer dizer Deus ser bom? Deus é bom, isso quer dizer que Ele não erra. Deus é bom pai, Deus é bom juiz, Deus é bom Deus. Deus é bom naquilo que Ele propôs fazer. Em nenhum lugar da Bíblia fala que Deus é bonzinho. Deus é bom. Ele não é bonzinho, mas a gente tem vivido um evangelho do Deus bonzinho, onde a gente acha que tudo vai dar certo. O amor da afeição, o amor libertino, sem nenhum tipo de limites. Amém? Esse amor precisa ter as duas coisas. Precisa ter afeição, precisa ter limites. Aí eu estou interessado numa moça, então eu quero impressioná-la. Aí eu vou dar afeição, vou dar afeição, vou dar afeição. Mas eu nunca vou me impor. Eu estou passando afeição, estou passando afeição. Sabe o que vai acontecer? Essa moça vai pisar na minha cabeça. E depois de um tempo, não adianta querer impor limites, você já acostumou ela errado. Não, mas eu estou afim da moça, e a moça é... Eu vou amá-la, mas eu vou mostrar para ela quem é que manda. E aí o meu amor é só isso. Disciplina, orientação. Essa moça não vai pisar na minha cabeça, mas ela vai me dar um pé na bunda. Amém? Então precisa ter as duas coisas. Em qualquer esfera de relacionamento, onde existe amor, esse amor precisa apresentar essas duas faces. E a família, irmãos, é o lugar que tem mais amor no planeta. Ou pelo menos deveria ser. Amém? Irmãos, é esse equilíbrio entre a afeição e os limites que vão trazer liberdade, que vão trazer aquele ambiente bacana, onde a gente se sente bem, mas ao mesmo tempo que a gente se sente bem, a gente sabe que eu também não posso fazer tudo que eu quero. É dentro desse ambiente que existe uma família que ela é saudável. Aí sabe o que acontece? Eu sou criado às vezes sem limites, porque os meus pais tiveram limites demais. Então eles pensam assim, ó, eu não vou fazer isso com meu filho. Eu não vou criar meu filho debaixo da escravidão que eu fui criado. E aí eu sou criado sem limites. Aí eu me converto. Amém? Quem é convertido aqui? E aí Deus, Ele coloca um líder assim na minha vida. Um pastor, um líder. E chega um momento que esse pastor e que esse líder tem que chegar em mim e falar assim, ei, você está fazendo está certo, não. Só que eu não estou acostumado com isso. Aí eu vou falar que as pessoas não me amam. Eu vou falar que essa igreja só quer saber de me julgar. Que Deus é amor. Mas o meu líder é terror. Eu vou falar essas coisas.
Porque eu não estou acostumado com o amor que é legítimo, com o amor que faz as duas coisas. E eu vou ter dificuldade, inclusive, no meu relacionamento com Deus. Eu estava brincando com o pessoal aqui há umas semanas atrás, que eu falava que a igreja é um lugar onde, quando o pastor chama a atenção das ovelhas, sempre tem uma mudança. Só que no passado, quando o pastor chamava a atenção das ovelhas, os caras mudavam de vida, mudavam de atitude. Hoje eles mudam de igreja. Né? O importante é mudar, né? O importante é que haja mudança. Porque a gente não está acostumado. Porque hoje a gente fala assim, por que a gente tem um monte de crente mimizento? Porque foi criado sem limites. Irmãos, eu me converti com 21 anos de idade. Imagina, o cara, 21 anos da vida dele sem limites. Aí eu vou chegar na igreja e um pastor vai falar para mim o que eu tenho que fazer. É ruim, hein? Esse é o grande problema. E aí Jesus, ele precisa trabalhar dobrado na minha vida. Para depois de velho, eu aprender valores que eu deveria ter aprendido em casa. É por isso que Satanás, irmãos, ele começou e vai continuar pegando pesado dentro das nossas famílias. Porque ele sabe que destruindo as famílias, ele destrói a sociedade. Irmãos, e dentro desse projeto, quais são as funções, hein? Qual é a função do pai? Tem pai aqui? Quem é pai aí? E quem não é pai, mas tem pai? Irmãos, e é interessante porque um furo nas funções gera deficiências. E a ideia aqui é eu entender por que eu sou do jeito que eu sou. Porque de repente eu sou do jeito que eu sou, com as minhas qualidades e defeitos, porque algumas funções do pai e da mãe foram cumpridas e outras não. E quando não cumpridas, vão gerar sequelas no nosso caráter, na nossa personalidade. Então a função do pai, irmãos, o pai é ele quem vai nos transmitir uma noção de missão e uma noção de liderança. É com meu pai que eu vou aprender a liderar. E é com meu pai que eu vou ter uma noção de missão na vida. Irmãos, era muito comum nos tempos bíblicos os filhos seguirem os ofícios dos pais. Quando a gente lê na palavra de Deus lá, Eliseu tinha uma escola de profetas. Quem vocês acham que chegava no Eliseu e falava, pega aqui esse menino? Era o pai. Pega esse menino para andar contigo, Eliseu. Era o pai que dava direção. E por que a gente vive hoje, que se a gente fizer uma pesquisa dentro da igreja, e o assunto for chamado, o assunto for o que Deus quer da minha vida, por que mais da metade da igreja vai estar perdida sem saber? Paternidade falha. De alguma forma, a minha paternidade não me transmitiu noção de missão nesse mundo. Jesus, ele começa o ministério mais ou menos com 30 anos de idade. Mas até lá ele fazia o quê? Ficava enchendo o saco da mãe dele lá o dia todo em casa? Não, ele seguiu o ofício do pai. Ele era carpinteiro. E carpinteiro, irmão, vou te falar uma coisa. Não era como é hoje. O carpinteiro da época de Jesus, primeiro que não tinha o maquinário que tem hoje. Tá ali o Dori Edson que só fica, né? Pô, o cara vira chefe, né? É top. Não tinha o maquinário que tem hoje. Então era a pura destreza do cara. E era uma das profissões mais nobres.
Um carpinteiro naquela época ele era comparado a um médico. Não ganhava pouco não. Isso aí é só para abrir um parêntese para você perceber que Jesus ele abre mão disso por causa de nós. Ele podia de repente olhar assim e falar: pô, mas tá beleza, que a vida tá boa. Negócio de cruz para lá. Então, irmãos, são os pais. Vamos lá. O pai, ele vai transmitir para mim 3 coisas: direção, proteção e limites. De novo, o pai ele vai trazer para mim direção, proteção e limites. Irmãos, proteção. Quem nunca? Quem nunca na rua ficou valente porque estava perto do pai? Ah, velho, perto do pai era outra história. Porque eu sei que ninguém vai chegar perto de mim, ninguém vai mexer comigo. Eu estou com meu pai. Então o pai ele vai fazer isso comigo. E eu vou crescer com esse senso de proteção. Se eu sou um homem, eu vou crescer sabendo que eu preciso proteger a minha família. Se eu sou uma mulher, eu vou buscar um cara que me proteja. Mas e se o pai falha? Tudo que o pai fez não foi proteger. O pai abusou, o pai abandonou. Vai ficar essa lacuna na minha vida. Eu não vou ter senso de proteção nenhum. Pelo contrário, eu vou ser uma pessoa que penso que posso ser abandonada a qualquer momento. Então eu vou ter problemas de relacionamento, que eu acho que as pessoas sempre vão me deixar. Estava assistindo um filme esses dias. Filme antigo, irmãos, mas eu nunca tinha assistido. Gênio Indomável. Quem já assistiu? É o filme que lançou o Matt Damon e o cara lá que fez o Batman, o Ben Affleck. E aí o Matt Damon, ele é um gênio indomável. Ele é muito inteligente, mas ele é revoltado. E aí ele vai fazer um tratamento, um acompanhamento com vários psicólogos. E nenhum psicólogo dá conta dele. Até que o personagem do Robin Williams começa a tratar com ele, começa uma abordagem diferente. Mas o ponto-chave do filme é o seguinte: aquele menino foi abandonado pelo pai. Então ele abandonava todos os relacionamentos dele antes de ser abandonado. Ele termina com a namorada dele assim de uma forma brusca. Porque ele estava começando a se envolver e com medo de ser abandonado, ele termina aquele relacionamento. E aí tem uma hora que o psicólogo olha dentro dos olhos dele e fala assim: não foi culpa sua. Ele: eu sei. Aí o psicólogo fala: não foi culpa sua. Ele: eu sei. Aí o psicólogo: não, você não sabe não. Não foi culpa sua. Aí ele ficou olhando. Na 4ª vez, irmãos, a lágrima desceu. Porque durante toda a vida dele, ele achava que tinha sido culpa dele. Mas isso é bacana quando eu estou falando de um filme. Mas o problema é quando isso acontece na vida real. Irmãos, a gente vai falar mais disso na semana que vem, mas Satanás, ele pega pesadíssimo. Existem as prioridades do diabo dentro da família. Sabe qual é a prioridade número 1 do diabo dentro de uma família? É o pai. O diabo, ele quer, antes de tudo, acabar com a figura paterna. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele trouxe uma revelação nova de Deus, onde ele dizia que Deus era o Abba,
pai. Então o diabo, destruindo a figura paterna, ele vai fazer com que eu tenha muitas dificuldades no meu relacionamento com o pai. Por isso hoje existe um espírito de orfandade espalhado pelo mundo que é bizarro, que é gigantesco. Então o pai, ele é o alvo número 1. Então é ele que vai trazer esses valores de proteção. Direção, irmãos. É o meu pai que vai me direcionar nas minhas vocações. É o pai que chega assim, ó. Pô, meu filho leva jeito para jogar um futebol. Aí leva numa escolinha a primeira vez. Assim como também é o pai que fala: filho, eu sei que tu gosta, mas vai ser músico. Fazer outra coisa, filho. O pai, ele vai dar a direção. É o pai que vai analisar o filho. É o pai que vai... Deixa eu falar uma coisa com vocês. Quem brinca com o filho, via de regra, é o pai, não é a mãe. A mãe não tem muito saco. Então quem acaba brincando é o pai. E brincando, ele começa a descobrir as coisas do filho. E ele começa a ver, pô, ele leva jeito para isso. Ele leva jeito para aquilo outro. E tal. Por exemplo, fui eu que falei para minha esposa que o Davi é canhoto. E aí ela ficou depois testando para ver se era mesmo, né? Mas ele é tanto de braço como de perna. Porque vocês sabem que tem umas pessoas que é torta, né? Que é só de perna ou só de braço. Né? Ele é dos dois. Tanto de braço como de perna. Então o pai é que vai fazer isso. E aí a falha nisso vai gerar uma pessoa que ela não sabe o que ela quer fazer da vida. E aí eu vou buscar me espelhar em outras coisas. Eu vou me espelhar em outras pessoas. Eu vou me espelhar num colega. Eu vou me espelhar de repente num personagem de alguma série ou de algum filme que eu vi. Porque ficou essa lacuna da falta de direção. É o pai que vai definir prioridades. É o pai que vai mostrar para o seu filho que a família é a prioridade número 1 ou não. É o pai que vai mostrar para os filhos que Deus é prioridade ou que não é. Por exemplo, eu tenho pouca lembrança do meu relacionamento com meu pai. As que eu tenho, graças a Deus, são todas boas. Mas são poucas. Mas uma lembrança que eu tenho é que domingo de manhã a gente acordava para assistir Fórmula 1. Porque a gente ia ver o Senna. E aí a gente assistia e tal. E aí quando meu pai faleceu, é engraçado que eu continuei fazendo isso. Eu continuava acordando domingo de manhã para ver o Senna. E aí quando o Senna morreu, eu fiquei muito triste, porque é como se a minha última lembrança ela tivesse ido embora. Então o pai, ele vai fazer isso, irmãos. Olha só, é o pai que traz a ideia de proteção. É o pai que traz a ideia de direção do que eu vou ser da vida. É por isso que Satanás, ele quer roubar isso. De repente eu me converti, mas eu sou um perdido dentro da igreja. Porque faltou direção dentro de casa. Aí a gente, como crente, irmãos, é por isso que, entende o negócio? É por isso que a gente pede para fazer discipulado de verdade. Véio. Porque de repente você vai virar o pai que essa pessoa não teve. Você vai virar a mãe que essa pessoa não teve. E aí você vai dar os direcionamentos que essa pessoa deveria ter recebido em casa.
mas infelizmente ela não recebeu. E o pai também é quem vai trazer a noção de limite. Irmão, santidade, moral, outras coisas a gente vai pegar com o pai. O filho está com o pai, e o pai mexe com a mulher na rua. Está sendo transmitido a ideia de moral. Para ele vai crescer achando aquilo normal. O pai é bêbado. Aí ele vai crescer falando que não vai ser bêbado, mas vai ser. Acaba se tornando. Dentro dos limites ainda, irmãos. É o pai que traz a ideia de consciência sexual para o filho. E a mãe para a filha? Não. O pai traz a ideia de consciência sexual, tanto para o filho, quanto para a filha. Se você parar para observar um homossexual, você vai ver um padrão. Eles são mega afeiçoados pela mãe e tem carência do pai. Todo homossexual é super ligado à mãe e nada ligado ao pai. O pai falhou na ideia de sexualidade. Tanto é, irmãos, que quando acontece dentro de uma família a notícia de homossexualismo, quem é que fica mais chocado? Quem é que fica mais revoltado com a notícia? Quem é que quer expulsar de casa? Quem é que quer matar? É o pai. Só que o que ele não sabe é que ele que falhou. Aquilo está acontecendo porque ele errou. Em algum momento, ele errou. Irmãos, eu sei que existem outras causas, tem o lance dos abusos, tem experiências que as pessoas têm, mas como eu falei com vocês, nós estamos aqui generalizando para um convívio dentro de uma família. Amém? Então o pai ele vai trazer direção, proteção e limites. Vamos lá comigo. Direção, proteção e limites. E a mãe, pastor? Vamos para a mãe. Mas qual é a noção que a mãe ela vai passar para dentro da família? O pai traz noção de missão e liderança. E a mãe? A mãe vai trazer noção de submissão e apoio. A mãe vai trazer essa noção. Submissão e apoio. E aí os valores transmitidos pela mãe, irmãos, são 3. Primeiro, quais são os do pai? Vamos lembrar aí. Direção, proteção, limites. A mãe, relacionamentos, nutrição e organização. É com a mãe que a gente vai ter noção de relacionamentos, de vínculos. É com a mãe que a gente vai ter noção de nutrição. E é com a mãe que a gente vai ter noção de organização. Vamos começar por organização. Irmãos, é a mãe que ensina. É a mãe que fala para você arrumar a cama. É a mãe que vai abrir a gaveta e falar, você vai arrumar assim, desse jeito. E é a mãe que vai brigar contigo quando não está. Quando o pai ele chega assim para o filho e fala, você arrumou sua cama? Ele está ajudando a mãe. Porque na maioria das vezes o pai vai esquecer de fazer esse tipo de pergunta. Até porque se brincar o pai nem arruma. Então é a mãe que vai trazer essa ideia de organização.
É a mãe que vai ensinar para nós, tanto homens como mulheres, como se faz as coisas dentro de casa. É a mãe que vai falar assim, ó, quando você estiver tomando banho, ninguém segue esse conselho, mas toda mãe ensina. Quando você estiver tomando banho, você se molha, desliga o chuveiro para se esfregar. Nem a mãe faz isso. Aí depois, você se enxágua. Porque é assim que toma banho, para não gastar muita água, para não gastar muita energia. A gente não segue, mas isso é ensinado. E aí isso é ensinado pela mãe. Irmãos, é a minha mãe que vai me dar a noção dentro da organização de eu organizar o meu tempo, de eu cumprir os meus compromissos. Pessoas que tiveram falha nesse conceito de maternidade, com mãe ausente, ou a mãe simplesmente errou nessa área, são pessoas que têm dificuldade de cumprir o horário. São pessoas que têm dificuldade de cumprir os seus compromissos. São pessoas que têm extrema dificuldade em se organizar. Irmãos, é muito básico. Tem umas coisas que são muito engraçadas. Aí eu tenho que estar na igreja 7 horas da noite. Aí eu tenho um dia, estou lá passando meu dia e tal. E aí, 6:50 eu vou tomar banho. Cara, eu não vou chegar na igreja às 7 horas da noite. Mas não vou mesmo. Mas em algum momento da minha criação, a minha mãe errou. E ela não me ensinou a cumprir com os horários. Aí o menino está brincando na rua. E o pessoal de casa vai sair, ou ele tem que ir para a aula. Aí você entra na aula, vamos supor que você entra na aula 1:30. Quando eu estudava à tarde, eu entrava 1:30 da tarde na escola. Aí eu estou lá na rua jogando golzinho com os meninos. Aí quando dava 10:30, 11 horas, minha mãe vinha me chamar, falando que estava na hora de tomar banho. Que absurdo. Eu pensava na época, eu falei, mas a minha aula é só 1:30. Mas eu, na minha cabeça de Zé Mané, eu não entendia que eu ia ter que tomar banho, que eu ia ter que almoçar, que eu ia ter que trocar de roupa, que era bom eu dar uma descansada depois do almoço, porque eu ia caminhando para a escola. Eu não pensava em nada disso. Mas ela pensava, então, 10:30, 11 horas, tá bom. Entra para tomar. Se fosse por mim, meu Deus, já é 1:10, eu tenho que ir para a escola. Bora a última, né? É desse jeito. É 1:10, tem que ir para a escola. Não, bora a última aí, rapidinho então. Falta do papel da mãe. Ou a mãe foi ausente, ou a mãe não cumpriu com essa ideia de eu conseguir me organizar. Irmãos, é a mãe que vai trazer para mim a ideia de relacionamento. É esse amor da mãe. É essa coisa que só a mãe tem, que me prepara para me relacionar com o Espírito Santo. É a minha intimidade com a minha mãe que vai facilitar a minha intimidade com qualquer outro relacionamento, inclusive com o Espírito Santo. E a falta dessa intimidade vai trazer dificuldade em ter intimidade em qualquer outro relacionamento. Então é a mãe que vai trazer essa ideia de naturalidade. Já viu aquelas pessoas que tiveram dificuldade no relacionamento com a mãe? Os bichão do mato? Não consegue agir com naturalidade. Dentro do relacionamento, não consegue nem conversar. Aí olha que pesado, irmãos. O pai traz
limite e orientação sexual. A mãe traz relacionamento, intimidade e liberdade dentro dos relacionamentos. Aí o pai falhou. Imagina intimidade e facilidade nos relacionamentos sem limites. Está aí, na nossa sociedade. Está vendo que o diabo bate pesado nos pais? Homossexualismo é isso, irmãos. Qualquer tipo de perversão sexual é isso. É intimidade nos relacionamentos sem limites. Eu, adolescente. Aí você vai começar a namorar e tal. E aí o pai, ele que fala, né? Ou não. Mas é ele que tem que falar. Que se você está namorando aquela moça, você está namorando só ela. Mas o meu pai, ele não é assim, ele não faz isso. Então, eu já vou seguir uma orientação dentro dos relacionamentos diferente. Uma orientação deturpada. Então, a mãe, ela vai trazer essa ideia de relacionamento, de naturalidade. Ela vai trazer essa ideia de organização. E é a minha mãe que vai me trazer a ideia de nutrição. O que é essa ideia de nutrição, irmãos? É a capacidade de exercer cuidado. É a capacidade de dar atenção. É a capacidade de dar apoio. É a mãe que vai fazer de mim que eu não seja uma pessoa extremamente egoísta. Que eu não penso no outro. Porque a mãe é aquele ser que ela não está pensando nela. Ela está pensando em mim o tempo todo. Então ela vai me passar essa ideia. Só que novamente, isso sem limite faz de mim uma pessoa extremamente mimada. Irmãos, filho criado sem pai é filho mimado. Não tem para onde correr. Filho de pai ausente é mimado. É pessoa que não consegue receber um não. Porque foi criado sem limite. Eu me converti, irmãos. Meu pai, ele faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Meu padrasto, embora seja um homem extraordinário, ele nunca quis exercer sobre nós um papel de pai. Até por respeito, porque ele conheceu meu pai e tudo. Então ele nunca quis, vamos dizer assim, tomar o lugar. Então ele sempre foi um amigo. Um ótimo amigo. Mas um amigo. Então nós fomos criados sem pai. E pensa num cara mimado, irmãos. Cheguei na igreja, me converti. Com 21 anos de idade. Irmãos, eu não sabia valor de dinheiro. Porque minha mãe eu tinha um cartão de crédito conjunto com ela. E eu só usava. No final do mês ela pagava. Pastor, você não trabalhava não, irmãos? O que eu ganhava no meu trabalho não pagava nem minha gasolina. Que eu gastava para ir de carro para o trabalho. Porque ele sabia pegar ônibus não, tinha que ir de carro. Então pensa num cara mimado. Era eu. E aí eu me converto. Chego numa igreja. Uma igreja pequena. Uma igreja onde muitas vezes o único carro que tinha parado na porta daquela igreja era o meu. Mas aí Deus, ele começou a me ensinar um monte de coisa. E eu precisei começar a agir de uma forma que não era a minha forma natural de agir. Porque o Espírito Santo, ele começou a me mostrar que a minha forma natural de agir era uma forma muito errada.
E se eu quisesse ser um homem de verdade, eu tinha que agir de um jeito que eu não estou acostumado a agir. Por exemplo, aí eu me casei. Irmãos, quando eu me casei, quando eu estava noivo, eu já comecei a trabalhar a minha mente. Pensando assim, eu vou ser pobre, vou ser pobre. Já comecei a trabalhar a minha mente. E aí, beleza, eu me casei. E aí, quando eu me casei, a gente alugou uma casa. E aí, a minha mãe, ela vem em mim e fala assim: ó, absurdo. Mas nem todo mundo acha isso um absurdo. Mas como eu falei, Deus ele já estava trabalhando muito na minha vida, então eu achei um absurdo. Ela falou: vou pagar seu aluguel. E tipo assim, para ela, era a coisa mais normal do mundo. Porque ela pagava o da minha irmã. E aí quando eu recusei, isso foi muito ofensivo. Ela ficou muito chateada, tipo, você está sendo orgulhoso. Mas não era nada disso. Ela demorou um tempo para entender, mas ela entendeu. Que eu falei assim, mãe, qual é a lógica de eu me casar e a senhora pagar meu aluguel? Então, que eu continue namorando. Porque aqui dentro de casa é de graça. Então, uma vez que eu me casei, se eu não puder pagar meu aluguel, pelo amor de Deus, então não casa. Continua solteira aí de boa. Tem namorar para não pecar. Então assim, irmãos, e aí ela foi entendendo. Ela foi entendendo uma série de coisas. Mas eu precisei. Deus ele foi trabalhando. E eu precisei olhar para isso não com naturalidade. Porque até pouco tempo eu olhava. Até pouco tempo eu poderia olhar assim e falar, não tenho preocupação financeira. Se a coisa apertar, eu sei onde é o banco. Eu sei para onde correr. E eu estou falando isso e está parecendo engraçado. Mas é triste a gente saber que tem uns caras assim. Aí eu tenho um problema dentro de casa e corro para minha mãe. Casou por quê, velho? Aí eu tenho um problema com a minha mulher, eu vou falar com a minha mãe. Depois a minha mãe odeia a minha mulher, eu não sei por quê. Porque eu só procuro minha mãe para falar mal da minha esposa. Aí eu cresço mimado desse jeito, por falha da paternidade na minha vida, e eu não consigo resolver conflito. Quem tem que resolver meus conflitos? Mas eu corro para onde? Para minha mãe. Não case, irmão, se for para fazer isso. Não constitua família. Porque aquela moça de quem você está se aproximando, ela jura que está casando com um homem. Ela tem certeza disso. E depois ela começa a perceber que não é bem assim. Irmãos, é interessante que às vezes quando acontece algumas coisas lá em casa, tipo questão financeira mesmo, que aperta um pouco. Minha esposa às vezes olha para mim e fala assim, então, o que a gente vai fazer? Mas eu sei que esse agente é só uma forma generosa de perguntar. Eu sei que é. Aí eu falo, eu vou dar um jeito, relaxa. Eu vou dar um jeito. Aí é a hora que você fica bravo, fecha a cara. A gente é casado há quanto tempo? Qual foi a vez que eu não dei um jeito?
Aí você sai todo, né? Né? Mas tem que ser, irmãos. Irmãos, imagina a cena. Imagina a cena de uma mulher que teve um pai, xodó do pai. Pai ali cuidou, amou e casa com um cara mimado. Essa mulher vai pirar, porque ela se acostumou a ser protegida. Ela se acostumou a alguém cuidando dela. E de repente ela percebe que dentro de casa ela tem que tomar uma série de decisões, porque o esposo dela está perdido. Mas isso é culpa dele? É também, mas a origem foi lá atrás. Como eu falei, a ideia hoje é você entender por que você é do jeito que é. E de repente, como eu, e como eu já aconselhei alguns irmãos, você precisa começar a agir de uma forma que não é o seu natural. Porque o seu natural não é certo. O seu natural está errado. Então você precisa agir contra isso. Então a mãe ela vai trazer isso, irmãos. Relacionamentos, a ideia de nutrição, a ideia de organização. Agora existem coisas que é o casal que traz. O casal junto que traz. Olha o problema que dá eu não ter um dos dois. Eu perco o que o casal pode me dar e eu perco o que um dos dois pode me dar. Deus não criou homem e mulher diferente à toa. Tem coisa. Por que o homem ele vai fazer o que ele faz, o que ele tem que fazer? Proteção, que mais? Direção e limite. Preste atenção, porque ele foi capacitado por Deus para fazer isso. A mulher pode fazer? A mulher pode tentar fazer. Minha mãe tentou. Mas não ficou muito legal. Mas não por falta de esforço, mas por falta de capacidade. O pai vai ver o menino cair no chão e ralar o joelho. E o pai vai falar, levanta, moço. A mãe vai achar que ele morreu. Meu filho, meu Deus. Aí o menino nem ia chorar, mas a mãe ficou tão louca que ele começou a chorar. Porque a mãe, ela... Sabe aquele lance da galinha colocar o pintinho embaixo das asas? Essa questão da nutrição. Isso é natural da mãe. Então a mãe vai ter dificuldade de deixar a pessoa quebrar a cara. Ela não quer que isso aconteça. O pai vai deixar ele quebrar a cara para ele perceber que aquilo lá não é legal. Irmãos, exemplo aqui, nós estávamos aqui na igreja um dia. Minha esposa não estava na igreja, isso nunca aconteceria com ela aqui na igreja. O Davi, ele estava começando a andar. E aí o pessoal estava fazendo um estudo aqui, eu não sei de quem que era a classe. O Tiago, né? E aí o Davi está tentando subir essa rampa. Davi, não vai não. Está indo. E aí o pessoal começou, pastor, ele vai cair. Eu falei, eu sei. Irmãos, caiu e saiu deslizando assim com a cabeça para baixo, até lá embaixo. Chorou, aí eu peguei ele, porque ele chorou. Depois eu soltei ele, voltou aqui? Não. Ele até voltou nos outros dias. Mas naquele momento que ele estava com a lembrança, não. A mãe teria visto o menino na iminência de cair, ela tinha encontrado energia não sei aonde. Ela ia dar um pique, ela ia dar um mergulho para pegar o menino antes dele cair no chão. É.
Aí eu pergunto, quem mandou para essa rampa? Eu falei, fui eu, amor. Fui eu que pedi essa rampa. Mas vamos para o casal, irmãos. O casal, ele vai trazer uma ideia tremenda de equipe. Por que eu me converto e eu tenho dificuldade de trabalhar em equipe? Porque os meus pais não me criaram dentro de um senso de equipe. Vamos ler um texto? Agora está certo. Efésios 5. A partir do 22. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, amém? Como ao Senhor. Olha que tremendo, é para ser submisso ao marido igual é submisso ao Senhor. Amém? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Vamos lá, próximo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Morreu, né? E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Para aqui um pouquinho. Você que é um homem casado, a primeira alma que Deus ele vai perguntar para você quando você chegar diante de Jesus é da sua mulher. E Jesus quer que você apresente ela sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa. Pastor, a bicha vai estar velha, mas não é esse tipo de ruga não. Essas aí pode. Essas estão valendo. Passa aí o próximo. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Amém? Então vamos lá, é o casal junto, que vai trazer a ideia de equipe. E aí a gente precisa trabalhar umas coisas. Irmãos, submissão, o mesmo texto que fala de submissão, fala de amor. Porque as duas coisas, elas andam juntas. O esposo, o homem, ele tem uma missão dentro dessa casa. Qual é a missão? Trazer direção, proteção e limites. Então, o marido, ele tem essa missão. Ele tem essa missão de proteger as pessoas da sua casa. Ele tem essa missão de trazer limites, de mostrar o que é certo e o que é errado. Ele tem essa missão de dar direção, ideia de chamado, ideia de vocação. Ele tem essa missão de ser sacerdote dentro daquela casa, de levar aquela família para a presença de Deus. Irmãos, eu sou casado com uma mulher crente, mais crente que eu conheço. Mas mesmo assim, quando a gente está conversando às vezes no WhatsApp, que eu chamo ela no WhatsApp durante o expediente, eu falo para ela, você já orou? Porque é responsabilidade minha. Deus, ele não vai perguntar para minha esposa se eu fui um bom crente, mas ele vai perguntar isso para mim, em relação a ela. E a Bíblia fala que se eu não cuidar dela, eu neguei a fé, e eu sou pior do que o descrente. Irmãos, eu vou para o inferno, entende isso? Porque se o descrente vai para o inferno, e eu sou pior do que ele, eu vou.
E por que que eu vou? Porque o texto de Pedro fala que se eu não cuidar da minha esposa como eu devo cuidar, as minhas orações elas são impedidas. Sabe, você orando e Deus indo ali? Fala, não, esse cara não cuida da mulher. Parei para você. Para que as vossas orações não sejam impedidas. Isso é muito forte. Então eu tenho essa missão. Eu, particularmente, eu tenho a missão de uma vocação que eu recebi de Deus, de ser um pastor, de ser um líder, de trilhar o caminho que Deus ele escolheu para mim. E a minha esposa, onde é que ela entra nisso tudo, irmãos? Ela entra em submissão. O que é submissão? Embaixo de quê? Da missão. Ou seja, para ser mulher de pastor tem que ter chamado para ser mulher de pastor. Porque eu vou me colocar debaixo da missão dele. Mas olha o desastre. O cara não sabe qual é a missão dele. Irmãs, em nome de Jesus, não case com um homem que não sabe a missão dele. Porque você vai estar se colocando debaixo de uma coisa que você não sabe o que é. Isso é um tiro no escuro muito violento. O cara não sabe a missão dele. Como é que ele vai te guiar na missão dele se ele não sabe qual é? Tem que falar, filho, descobre primeiro. E aí quando você descobrir o que você vai ser da vida, a gente começa a falar sobre esse negócio de casamento, de relacionamento. Porque submissão, a sociedade com o passar dos anos deturpou o conceito de submissão. Onde ser submissa é ser retardada, é ser capacho, é aceitar tudo de cabeça baixa. Nunca foi assim. A Bíblia fala que Sara era submissa a Abraão. Mas a gente vê Sara olhando para Abraão e falar, vamos fazer assim. Até conselho errado ela deu. Eva era submissa ao Adão. Mas foi ela que veio com a fruta do cão. Porque essa ideia de submissão é muito errada. Aí as pessoas falam assim, a Bíblia é machista. Aí dá vontade de falar, e você é analfabeto. Que você não consegue ler o negócio e entender o que está falando. Porque em momento algum, a Bíblia é machista. Por exemplo, a Bíblia fala que as mulheres na igreja têm que ficar como? Como? E a mulher fica calada na igreja. Isso é ser machista? Não, isso é não trazer tumulto para o culto, para a igreja. Irmãos, presta atenção. Paulo está falando isso para quem? Para a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade da onde? Da Grécia. Na Grécia, na época do Novo Testamento, a mulher não era considerada cidadã. Presta atenção, a mulher não tinha cidadania. Ela quase não era considerada gente. Era uma procriadora. Tanto é que o homossexualismo era comum. A gente vai falar disso semana que vem. Porque era mais honroso com um homem andar com outro homem do que com a mulher. Como que a mulher era vista? Aí a mulher se converte com o marido. Aleluia. E aí ela começa a aprender com a palavra de Deus. E de que ela é tão amada. Ela é tão especial. Ela é tão linda quanto o homem. E que ela é capacitada. E que essa ideia de submissão é errada. Ela começa a aprender isso. Aí o que as mulheres começaram a fazer? Soltar as asas. Aí o que começou a acontecer? Os homens começaram a não deixar suas esposas ir para a igreja. E os caras não queriam se converter. Pô, o fulano se converteu e a mulher dele virou bicho. Então, por uma simples questão de testemunho, é que Paulo fala isso. Na igreja não, a igreja é um lugar público. Chegar em casa, você conversa com seu marido. Então as pessoas não analisam o contexto, não sabem o que está lendo e fala besteira. Então a Bíblia não tem absolutamente nada de machista. Amém?
Irmãos, é na família. Então a submissão e o amor, eles vão andar juntos. Mas a irmãzinha de Cristo, ela precisa saber a que ela vai ser submissa. Então eu preciso saber a minha missão. Eu preciso ter para onde levar, eu preciso ter um norte. E novamente, olha como a figura paterna faz falta. Porque a falta da paternidade gerou uma falta de missão. E aí o homem sem missão, ele se casa. E de repente a mulher, ela tinha isso dentro de casa, esse senso de direção. Aí dependendo da personalidade da mulher, ela começa a se coçar, que ela não vai aguentar ficar esperando pelo cara. E aí a gente tem família de crente, homem crente, mulher crente, totalmente disfuncional. Irmãos, é dentro da família que a gente aprende a diferenciar individualidade de individualismo. Você sabe a diferença? Individualidade tem a ver com o meu jeito de ser, tem a ver com a minha personalidade, tem a ver com o meu temperamento. O meu casamento não pode acabar com isso. Eu não posso me anular por causa da minha mulher. Eu não posso me anular por causa do meu esposo. Eu preciso manter a minha individualidade. Mas o que muitas vezes a gente faz? A gente se casa e quer viver como solteiro. Eu quero ser individualista. E quando eu sou individualista, eu começo a ferir a individualidade do meu cônjuge. Eu começo a ferir a individualidade dos outros. Por exemplo, aí eu sou solteiro. Solteiro crente. Aí a gente tem um grupo familiar na quinta, o culto de quarta, e aí segunda-feira eu vou para a bola com a galera, terça-feira eu vou para a bola, e sexta-feira, para não perder o costume, e sábado eu não vou acordar cedo, eu vou para a bola. Tá certo isso? Oxe, claro que é, se eu quiser jogar bola todo dia eu jogo. Eu sou solteiro. Problema nenhum. Mas eu casei. Acabou a bola. Isso está errado. A minha esposa está sendo individualista. Não, mas eu me acostumei. Aí para a bola segunda com a galera, terça com ela, e com outra galera, e sexta com outra galera. Então fica solteiro, cara. Eu estou sendo individualista agora. Então vamos fazer uma bola aí, quinzenal, porque tu também nem aguenta tanto igual tu aguentava quando tu era solteiro. Ok, a gente consegue encaixar as coisas. Família não tem lugar para individualismo. Aí eu tenho um filho. Esse filho precisa da direção do pai, da proteção do pai, dos limites estabelecidos pelo pai. Mas o pai está preocupado com a bola que ele tem que jogar. Arrumou filho para quê? Para jogar no colo do cão? O diabo criar ele? Então é dentro da família que o meu individualismo ele precisa morrer e a nossa individualidade ela deve permanecer. Existem coisas que a minha esposa vai gostar de fazer e eu não gosto. Não tem nenhum problema nisso. Existem coisas que eu gosto de fazer e ela não gosta. Ok.
Mas essas coisas não podem fazer com que nós não passemos tempo junto. Então é dentro da família que esses valores vão ser passados. E hoje a gente vive uma sociedade onde os meninos e as meninas, eles têm crescido extremamente individualistas. Onde a gente tem jovens que eles simplesmente passam o dia inteiro dentro do quarto dele. Aí o quarto dele parece uma casa. Tem a TV, tem o computador, deve ter um carro lá dentro. Tem tudo que ele precisa, geladeira, fogão, deve ter tudo que ele precisa lá dentro. Porque o cara passa o dia lá dentro. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Deixa o computador no quarto do seu filho, não. Você está fortalecendo o individualismo dele. Ele vai passar o dia nesse computador, ele vai esquecer que tem pai, ele vai esquecer que tem mãe, ele vai esquecer que tem irmão, ele vai esquecer que tem vida. Aí ele tem um monte de amigo, tudo virtual. E sem contar que ele vai estar muito mais suscetível a uma pornografia e tantas outras coisas que a gente vê na internet. Irmãos, é a ideia de limite. Eu fui criado tendo sempre videogame top de linha na minha casa. Saiu um videogame top de linha, minha mãe comprava. Mas lá em casa, 6 pessoas, irmãos, 6 irmãos. Ninguém cresceu fissurado com videogame. Porque a gente jogava 2 horas. Passou as 2 horas, acabou. Vai fazer outra coisa, vai para a rua, vai jogar bola, vai fazer outra coisa. Então, se você conversar com qualquer um dos meus irmãos, nenhum é fissurado em videogame. Aí o cara, ele cresce dentro desse individualismo dele, ele se casa. E aí a esposa dele vai perceber que ele gosta mais do videogame do que dela. Porque eu gosto daquilo que eu gasto tempo, irmãos. Se eu não gasto tempo com aquilo, não adianta falar que eu gosto, é mentira. Então é dentro da família que isso vai ser feito. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre família, que às vezes a gente também entende errado. Quem é que lidera a casa? Fala, irmãos, quem lidera a casa? Quem? Olha, eu vou perguntar se eles respondem o homem, tá? Amém? Igual com meus alunos, tem que desse jeito. Quem é que lidera a casa? Por isso que os filhos são do jeito que são aí, ó. Então, top. Se Jesus não transforma, sei no que ia dar não, né? São top, eu concordo. Mas por causa da obra da cruz que transforma, amém. Irmãos, olha só, quem lidera é o homem. Mas quem manda é a mulher. Vamos entender isso, é sério, não é brincadeira não. O homem é quem lidera o lar, mas quem administra é a mulher. A mulher sábia, como que ela pode edificar algo que ela não administra? Irmãos, quem me fala que o arroz acabou é minha esposa, porque se depender de mim, eu vou descobrir que o arroz acabou quando eu for comer arroz e falar, tem não, cadê? Então quem administra as coisas dentro de casa é a mulher. É a mulher que vai perceber que um cano furou e me avisar. É a mulher que vai perceber que tem alguma coisa lá dentro de casa que está faltando.
é a mulher que vai perceber que o filho, ele está com um comportamento esquisito. Então, é a mulher que administra. É errado eu deixar a mulher liderar. Mas é tão errado quanto eu não deixá-la administrar. Pastor, qual é a diferença? Quem lidera fala o que precisa ser feito. Quem administra vai ver como vai ser feito. Essa é a grande diferença. E quando as duas coisas acontecem, eu estou transmitindo para minha família noção de quê? De equipe. Noção essa que tem sido tão difícil de ser entendida. Como a gente tem dificuldade, irmãos, de depender do outro. Por quê? Porque dentro da minha casa as coisas não funcionam. As engrenagens dentro da minha casa, elas estão todas soltas. Então a gente tem uma ideia de submissão errada. E aí o movimento feminista, ele nasce, a gente vai falar dele semana que vem. Ele nasce e ele ganha força. O movimento feminista, irmãos, ele nada mais é do que um contra-ataque. De anos e anos de conceitos estabelecidos de forma errada. E da mulher sendo tratada de uma forma que ela nunca deveria ter sido. Mas isso não quer dizer que o movimento é certo. Ele é muito errado, ele é demoníaco. Mas ele é um contra-ataque. E é também dentro de casa, irmãos, que a gente vai ter a noção de amor. Tanto eros, que é o amor sexual, tanto essa afetividade louca, que é o ágape, e tanto o companheirismo. É dentro disso. Irmãos, meu filho vai fazer 3 anos de idade. E ele gosta que os pais dele se beijam. Sério, tem hora que ele pega a nossa cabeça e faz... Porque ele acha muito legal o fato da gente se beijar. Então, é dentro da família que essas coisas vão ser estabelecidas. O triste hoje é que as pessoas aprendem sobre sexualidade na rua. Aprendem na escola com um professor endemoniado. Porque dentro de casa a gente não quer ensinar, as coisas têm que ser ensinadas. Irmãos, escola dominical é acessório. Se o cara tem mãe crente e pai crente, quem tem que ensinar de Jesus é os pais. A escola dominical é porque esse culto como esse é uma coisa muito chata para eles. Então tem que ter uma coisa mais adequada. Mas não é a escola dominical que vai formar o caráter do meu filho. Sou eu e a mãe dele. Então, irmãos, esses são os papéis. De repente você se achou aí. Por que de repente eu sou carente demais? Por que eu sou mimado demais? Por que de repente eu estou enfrentando alguns problemas dentro do meu casamento? Porque erros ficaram no passado. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos.